Eu tinha meus 19 anos e eu achava que eu era um cara esperto. Inteligente não, mas eu era esperto. Eu terminei a escola e tentei prestar vestibular para a faculdade e descobri que eu era um analfabeto funcional. Não passei no Mackenzie, não passei na Pan-Americana de Arte, não passei em nenhuma, né? Na USP eu nem tentei também, né? Mas nessa época eu era office boy e eu achava uma profissão maravilhosa, porque você tinha liberdade de andar pelas ruas de São Paulo. Eu adorava o centro de São Paulo, adoro ainda, né? O centro de São Paulo. São Paulo é uma cidade maravilhosa. E eu andava pelo centro de São Paulo, entregando documentos, resolvendo problemas da empresa. E eu era muito bom nisso. Nessa época eu desenvolvi uma grande articulação de negociação. Então eu chegava na prefeitura e se tinha algum problema, eu articulava para resolver aquele problema, não importa o que o problema fosse, eu resolvia, eu não voltava para o escritório sem resolver esse problema. Aí, um belo dia, eu entrei no ônibus e entrou 4 ou 5 elementos. Na hora que os caras entraram, eu já olhei para eles assim e falei, ferrou. Eu era o típico office boy. Eu usava meu bonezinho, um Walkman, tinha minha pastinha rodando e dentro da pastinha um monte de cheque que eu levava de um canto para o outro. E os caras colocaram uma arma, um 38 canela seca enferrujada na minha cintura. Um outro sentou no banco da frente, um no banco do lado. Fiquei cercado e o cara falou assim, a gente só quer o dinheiro da firma. Falei, bom, que bom, né? Porque a firma não tem dinheiro. Então, cara, deixa eu ver o que você tem aí. Eu entreguei envelope e esse envelope tinha um monte de cheque. Consegui convencer os caras a não levarem o cheque, que não valia a pena, porque o cheque estava cruzado, não ia dar para depositar. Expliquei para eles, eles não sabiam nem como é que funcionava o cheque. E não viram o dinheiro e o cara falou assim, tá bom, então a gente vai embora, mas não vamos sem nada. Me dá o seu Walkman e a sua corrente. Eu falei, porra, mano, você queria só o dinheiro da firma. Ele falou, vai, não embaça não, me dá o Walkman e a sua fita. O Walkman e a sua corrente. E eu tinha uma fita cassete que eu tinha pego com um amigo chamado Renato, da Galeria do Rock. Nessa fita tinha uma banda de um lado chamada No Use for a Name, No Funeral, entre outras bandas californianas. Do outro lado tinha um monte de banda hardcore straight edge, como, por exemplo, se não me engano, nessa fita eu tinha gravado alguma coisa do Shelter e algumas bandas nacionais straight edge na época. E cara, eu falei, posso ficar com a minha fita? Que realmente eram materiais que não tinha como eu encontrar em outro lugar. Eu falei, posso ficar com a minha fita? Peguei a fita, os caras levaram o meu Aiva, que a fita aí voltava, e aquilo pra mim foi extremamente doloroso. Foi nas primeiras vezes, uma das únicas vezes que eu fui assaltado na vida, aos 19 anos. Eu também, um jovem de periferia, me senti realmente muito injustiçado. Então eu percebi que eu não estava mais na mesma classe dessas pessoas. Eu morei na favela durante alguns anos, já tinha saído da favela muito cedo, saí com 4, 5 anos da favela. Lembro um pouco da favela, por incrível que pareça. Tenho uma memória muito boa, lembro algumas situações, né? E a gente saiu muito cedo da favela e aí a gente passou por uns perrengues na vida, mas quando esse cara colocou a arma em mim, eu percebi que eu não estava mais nesse patamar, nesse nível. Foi aí que eu, com medo de ser assaltado de novo, falei, não, vou comprar outro Walkman, eu vou passar na livraria, pegar um livro e vou tentar ler. E, velho, isso mudou a minha vida. Aquele assalto, aquela situação, ela provou pra mim o quão asno eu era até aquele momento. Porque eu entendi que depois eu comecei a ler aquele livro e tinham palavras que eu não sabia. Mas à medida que quanto eu li, né, o primeiro livro, para vocês verem, o primeiro livro que eu peguei, eu passei em frente a um sebo e vi um livro chamado Carnaval de Espiões. Eu sempre adorei esse negócio de 007, Missão Impossível, Exército, Guerra, essas coisas. Sempre me atraiu esses filmes, esse tema, e eu peguei esse livro chamado Carnaval de Espiões. Era um livro fictício de um espião duplo, russo da CIA, e ele acabava vindo para o Brasil, e nessa de tentar salvar uma certa situação, ele acabou se trombando com um lampião, enfim, cara, e o livro era muito interessante, né, e era na época do Carnaval do Rio de Janeiro, ele passou pelo sertão do Nordeste, Pernambuco, sei lá onde o lampião vivia, e desceu para o Rio de Janeiro, enfim, era um livro realmente cativante. Eu devorei esse livro.
E aí o que eu fiz? Eu fui procurar mais livros do mesmo tema. Aí eu fui pro Sétimo Segredo, né, que é um livro que fala sobre o nazismo. Aí eu comecei a ler muito. E cara, eu descobri que o sistema que nós vivemos, ele já vem estruturado para que a gente seja um bando de imbecis, né? Nas escolas, os livros que eles davam pra gente eram livros bons, mas muito antigos. Eles podiam mesclar um pouco, não socar na gente livros tão chatos de ler para um adolescente como As Memórias do Sargento de Milícia, A Pata da Gazela, A Moreninha, né? E é legal essas literaturas para que a gente conheça elas, só que intercalada com literaturas mais modernas. A minha filha, por exemplo, ela pegou gosto pela leitura muito cedo porque tinha livros da Paula Pimenta que falavam a linguagem dos adolescentes, usava referências atuais, como, por exemplo, a menina do livro que ela lia, ela namorava um cara lá na Inglaterra e eles trocavam e-mails. Pô, no livro tinha os e-mails dele em 2 línguas para você acompanhar. Tinha traduzido, né? E aí você conseguia ter 2 idiomas num livro só, de uma forma bem lúdica. Uma troca de e-mails ali entre 2 personagens. Tinha rede social no livro, enfim, livro moderno. Ela leu, ela devorou esses livros. Minha filha já leu mais livros do que eu. E nessa época eu comecei a ler muito. E aí eu curtia umas bandas de hardcore, muito, que estava nessas fitas aí, que eram muito, muito legais para mim na época. Eu era apaixonado pelo rock. O rock para mim era uma coisa altamente inclusiva, porque dentro do ambiente de rock você podia ser de qualquer cor, de qualquer tamanho, de qualquer etnia, de qualquer orientação sexual. Não tinha essa parada, eu nem percebia que as pessoas tinham essa diferença. Você notava, obviamente, que eram pessoas diferentes, pessoas homossexuais, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas gordas, magras, mas o que importava ali era a música. Nada mais importava. Os livros que eu li me deram bastante vocabulário e logo em seguida eu peguei na minha mão uma cópia, um caderninho feito de uma xerox, datilografado, e isso eles davam o nome de zine, fanzine. E eu peguei um daquele, comecei a ler e na última página tinha alguns patrocínios e alguns eventos, né? A galera que ia tocar nos bares, as bandas que iam tocar nos bares, davam dinheiro para essa pessoa fazer o zine. Esse zine era distribuído em outros shows, e esses shows e nesses shows as pessoas que gostavam de rock folheavam esse zine, que ela distribuía de graça, porque quem pagou foi a banda, e lá tinha mais shows da banda que ia tocar na semana que vem. E aí o comércio girava dessa forma. Então eu falei, puta, eu quero fazer um zine. E aí eu criei um Zine for All. Nessa época eu me juntei com algumas pessoas e criei meu primeiro jornal. Meu primeiro blog em papel impresso. E ali eu colocava minhas ideias. Né? Nessa época eu comecei a me envolver com o movimento anarquista, e aí comecei a estudar sobre anarquia, e comecei a estudar sobre comunismo, sobre o capitalismo, e comecei a diferenciar e criar a minha opinião. E na escola o que eles passaram para mim é que o socialismo era um sistema, né? Eles não doutrinaram, eu não vou falar que eles doutrinaram, mas eles passaram como um sistema, eles não passaram toda a verdade, né? Passaram um sistema utópico, funcional, de igualdade social, o capitalismo como algo de livre comércio, porém selvagem, e o fascismo X e todos os outros, eles foram falando sobre o nazismo, o comunismo, falaram sobre todos os outros movimentos, mas muito superficialmente. Eu não tinha uma opinião formada sobre isso, eu não sabia nem opinar. E aí foi depois desse assalto, eu comecei a ler e pedi para ficar com a fita cassete. Peguei muito mais gosto, que a fita nem era minha, era emprestada. Eu gravei para mim, fui nos shows, conheci o zine e dali comecei a ter vontade de participar ativamente de uma sociedade, né? Uma comunidade, na verdade. Essa comunidade era a comunidade hardcore da época. Isso aí a gente está falando de 1998, 99, 2000, 2001, quando já no final dos anos 90, São Paulo era recheado de bandas de vertentes maravilhosas como Stray Edge, como os punks, né? Tinha bandas oi também, né? Bandas careca. Muitas não eram nazi, muitas não eram white powers, né? Mas tinha a cultura oi implementada ali, né? E cara, foi uma época maravilhosa, onde eu aprendi muito e descobri muita coisa que estava de errado no nosso sistema. Tentamos lutar na época contra isso, apanhamos de polícia,
apanhamos de careca assassino, apanhamos de punk, apanhamos de um monte de gente. E, cara, a gente bateu muita gente porque tinha que reagir de alguma forma. Lembro no estádio do Morumbi que a gente tava vendo o show do Arnaldo Antunes, cara. E um cara começou a agredir as pessoas com uma corrente e todo mundo teve que reagir àquilo. E os anos 90, 2000 ali foram bem caóticos, né? Os 80 foram piores ainda, mas eu era uma criança ainda. E nessa época a gente já queria mudar o mundo. E anos se passaram e o mundo mudou pra caramba. Mas não sei se a gente fez a diferença de mudar ele pra melhor. Olha só, eu lembro dos caras pintadas. Muitos desses caras que eram caras pintadas que lutaram contra o Collor, contra aquela parte chata da nossa história econômica, política, hoje, né, estão aí em partidos políticos cometendo as mesmas coisas. Vários deles. Então, eu lembro de uma música do Dead Fish, que chamava Anarquia Corporation, que dizia que se você fosse instalar a anarquia, era só uma alternância de poder. Nenhum governo vai resolver o seu problema. Ele vai continuar te sugando, continuar te coordenando, podando você para que você haja nos moldes que sustente isso. É como você trabalhar numa empresa. Você não vai mudar a empresa para fazer o que você quer. Você vai ter que se adequar às regras da empresa. Não tem como. Então, é bem difícil, mas a alegria estava na juventude, porque não importava o que acontecesse, a gente sabia que no outro dia nós íamos ter muita música, muito hardcore, muita cultura, porque a gente conversava de sistemas políticos, conversávamos de sociedades, conversávamos sobre coisas que pudessem resolver os nossos anseios. Criticávamos muito pouco as outras pessoas, óbvio que tínhamos nosso posicionamento e por vez ou outra entrávamos em conflito, natural da juventude. Mas o que o hardcore fez, eu acho que nenhum outro movimento conseguiria ter feito por mim. Nenhum outro movimento. Eu consegui aprender a pegar o gosto por ler. E até que eu peguei o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e entendi muita coisa sobre o comunismo. Depois eu li 1984, depois eu fui ler vários outros autores, até eu descobri a neurociência, até eu descobri o neuromarketing, até eu descobri marketing, só que aí já é uma outra história. Meu nome é Charles Veras, esse é o canal Vertaclations, esse é o Desabafos, são desabafos que eu faço aqui no meu canal. E cara, era um tempo maravilhoso. Não se esqueça, viva a sua vida, viva o seu tempo, celebre cada momento, porque a vida é um sopro. Bye bye.